Você tá ouvindo? Programas do governo estão cadastrados no Ministério da Agricultura. Isso é muito legal porque barateia o custo da certificação para eles. Você se junta no grupo e aí... Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo certo. Bruna, boa noite. Carla. E boa noite. Pessoal, muitas vezes eu não sei de onde é que as pessoas são. Se fosse escrever de onde é que são, era interessante para eu posso falar. Eu posso comentar de onde é que temos o nosso público. Bom, vou dando boa noite para todos que estão chegando aí. Aqui no Rio Grande do Sul já esfriou um pouco, vai esfriar mais. Tivemos 2 dias de pouco de chuva. O clima começa a ser de inverno, ainda é outono. Isso aí, a Ana de Friburgo. Aí, pessoal entrando. Solicitação, ver solicitação. Comentário. Transmitir ao vivo. Deu certo? Mas ele fixou o comentário. Não? Oh, boa noite, doutora Silvia. Boa noite, Ricardo. É a minha primeira live no Instagram. Eu estava muito preocupada, que botão aperto. Mas deu certo, é um prazer conversar com você, com Rio Grande do Sul, e as pessoas que nos estão assistindo, olhando, ouvindo. Então, obrigada pelo convite novamente. Nós que agradecemos a participação e vai ser um prazer conversar. Vamos bater um papo aí, como já tem bastante gente aí, né? E desde já agradecer. Muita gente compartilhou que nós estaríamos hoje tendo esse bate-papo e algo extremamente positivo, né? O setor de orgânicos, por muitos anos, a gente teve que abrir estrada e abrir caminho, e agora a gente caminha em outros passos, né? Então, estamos felizes, né? E, ó, tem bastante gente entrando aí. Dayana, Kelvin, João Ferreira. Temos bastante gente já entrando ainda. Que bom, fico feliz. E pessoal que estiver entrando, se quiser colocar de onde é que é interessante. Aí nós sabemos de onde é que estão vindo, né? Eu vou ver um pouco aqui a nossa... Falta um pouco, ok? Vou comentando um pouco já. A safra na Cooper Natural está... Tivemos uma safra muito boa de feijão. Tivemos uma safra boa de arroz. Agora estamos tendo a safra de noz pecan. Inclusive, eu fiz o convite para essa live no ambiente das Nogueiras. Tem muita noz pecan esse ano. Estamos muito contentes com a produção. E as frutas que nós tivemos a partir de setembro, também todas vieram bastante bem. Não faltou chuva, então nós tivemos uma grande produção. Nós estamos com um bom estoque, né? Formamos um bom estoque, né? Os produtores de feijão também estão muito felizes, porque colheram bastante, né? Então, o pessoal do assentamento do arroz também está muito feliz. Esses são produtos
que nos últimos anos avançou muito a comercialização, doutora Silvia. Quando a doutora Silvia já esteve nos visitando aqui. Em que ano foi, doutora Silvia? Eu estou pensando o seguinte, Ricardo, deve ser uns 11 anos que eu visitei vocês. Já faz E um pouco... tempo assim. O tempo que a Cooper Natural, que eu te conheço, eu lembro que quando vocês me ligaram ou enviaram um e-mail nessa época, talvez há 12 ou 15 anos atrás, vocês falavam, gostaríamos de conhecer a Rede Organics Net, da SNA, somos uma pequena coopagricultores familiares do Rio Grande do Sul. Eu achei isso fantástico. Então, acompanhar esta pequena cooperativa do Rio Grande do Sul, que eu visitei há mais de 10 anos. Eu lembro com o Remy subir e pegar janeiro, fevereiro, era a época de figos. O Remy pegava com as luvas das árvores, e ele estava pegando uma joia de diamantes, ouro. E foi uma coisa que eu achei tão fantástica desta perspectiva de agricultores familiares que você me falava, ver este crescimento. Ricardo, hoje em dia você me fala de noz e pecan. Nessa época, lembro, há 12, 10, talvez 11 anos atrás, a Mignot, visitamos o Remy com seus figos, as uvas, depois as peras, você pegando as peras e a gente comendo da árvore. Para uma cidadina, de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, imagina chegar a esta árvore, você pegar uma pera e me dar nas mãos e comer. É uma experiência fantástica, com as frutas maravilhosas, as cores maravilhosas. Então, acompanhamento da cooperativa, acompanhar o crescimento da agricultura orgânica através de vocês, verdadeiramente é um luxo. Eu acho que é um luxo que vocês me proporcionam. É muito bom, e é muito bom poder divulgar isto entre todas as pessoas que se interessam na agricultura orgânica. Então, muito obrigada, é sempre um prazer. O prazer é nosso. Nós estamos vendo aqui na transmissão, nós estamos vendo alguns cortes, estamos tentando identificar, mas talvez vai melhorar um pouco. Mas teve alguns cortes na transmissão, pelo menos para nós aqui. Espero que para as outras pessoas não. Talvez seja algo mais localizado aqui, né? Mas a visita da doutora Silvia foi muito boa. Inclusive, ela fez na época umas fotos muito bonitas aqui, né? Da produção do Remy, na produção da uva e na produção dos demais também, né? E depois nós usamos várias fotos dessas em folder, algumas usamos em algumas montagens de apresentação de PowerPoint. Eu ainda tenho algumas falhas na minha transmissão. Eu não sei como é que está aí, dona Silvia. Está tendo cortes? Algumas falhas, às vezes sua voz falha um pouco. Eu não sei como vai a minha. Às vezes a voz falha um pouco. E o pior é que eu não saberia nem que botão apertar. Bom. Você falou dessa visita, Ricardo. Essa foi outra coisa. Foi uma das primeiras. Eu comprei uma câmera digital, porque olha o que é a história. Há 12 anos atrás, as câmeras digitais já estavam no mercado, mas os produtores orgânicos não tinham imagens. Então, quando montamos a Rede Organics Net, a gente contratou um fotógrafo profissional para fazer as imagens. E custou muito dinheiro. E o que eu aprendi nessa época, ou seja, hoje penso, mas que inocente, que boba, foi que, claro, uma imagem é a imagem de hoje, mas muda em pouquíssimo tempo. Então, as imagens foram lindíssimas, mudaram. Então, achei, eu aprendo, compro uma câmera de fotos e aprendo
como funciona. Foram um pouco minha base de tomar fotos e foi um prazer. E a partir desse momento, o prazer que eu sinto de ir ao campo com a câmera de fotos que virou uma espécie de prolongamento do meu corpo, como vocês sabem, todo mundo conhece, é um prazer poder ajudar os produtores com estas fotos. As fotos estão disponíveis para todo mundo em nosso catálogo de fotos. E eu acho que isso faz parte do mundo orgânico. Esse companheirismo e essa maneira de compartilhar coisas uns com outros. Eu acho que isso é um mundo orgânico. E isso acho que os consumidores sentem isso. Essa simpatia e esse amor que temos de entrega do que as pessoas orgânicas fazem, a produção dos produtores, agricultores familiares. Sim, graças à nossa transmissão, aqui pelo menos melhorou muito. E espero que ela continue assim até o final. Realmente, ter imagens, e a gente aprendeu ao longo dos anos realmente que a gente tem que mostrar para nós, agricultores, aquilo ali é o nosso dia a dia. Isso, para nós, é totalmente normal, nós estarmos ali produzindo e estarmos no meio do campo, perto das florestas, e no meio dessa natureza toda. Mas para os nossos consumidores, a gente hoje sabe que é muito importante essa interação, e a gente ao longo dos anos também sentiu que as pessoas querem que a questão seja bastante humanizada. Então hoje nós tentamos humanizar, fazer vídeos, mostrar como é a produção no campo e a real situação, como ela realmente acontece. E nós promovemos algumas entrevistas com um agricultor em loco, porque quando ele está ali, quando ele está junto à produção, ele lembra de outros fatores que são extremamente importantes para o consumidor também ter conhecimento. Então, a gente aprendeu tudo isso, né? E hoje estamos conseguindo levar mais informação aos nossos consumidores, o que é muito importante, né? Tem aí os nossos colaboradores, estão aí, a Karine está aí nos assistindo, o Jefferson, e eu vi há pouco a Samara. Temos bastante colaborador hoje aqui. Dona Silva, de quantos anos faz? 12? A senhora falou 10 anos? Não, 11 pode ser até 12. Eu lembro que foi janeiro, foi antes de carnaval, não foi janeiro, foi há 11 ou 12 anos. Mas, Ricardo, quando eu vejo, quando às vezes você me envia as fotos das novas embalagens, ou seja, para as pessoas que nos estão assistindo, devem entender o seguinte: Silvia chega com uma câmera digital, experiência em fotos, pouco ou nenhuma, digo, em câmeras digitais. E hoje em dia, 12 anos depois, a Cooper Natural tem gente que faz uns desenhos onde a Silvia, que se acha uma fotógrafa, fica babando e pensando como é possível. Então, é tão bom ver isso, de como cresceu de um nível a outro. E isso é fantástico. Eu acho que o crescimento da Cooper Natural que vocês fazem, os produtos, nós de pecan, você falou agora do arroz que vem do Rio Grande do Sul, ver o crescimento dessa cooperativa para ser o maior exportador de arroz orgânico de América Latina, e são agricultores familiares. Sim. Você fala de produtos especializados, você começa a falar de aveia e produtos assim. É um orgulho, realmente é um orgulho poder acompanhar esta trajetória, porque com vocês aprendo muito. Eu acho que essa aprendizagem também está nos consumidores, que de uma pequena produção orgânica, de um pequeno mercado de orgânicos, que alguma vez foi só algo de hortalizas, poucas frutas, cada vez temos mais produtos sofisticados. Não, falemos da cerveja, vocês são os únicos no Brasil com a cerveja orgânica. Ou seja, cada vez que eu penso nisso, e depois você faz uns sabores, coloca guaiaba, coloca fruta, chocolate. Ricardo, em pouco tempo. Então, sim, vocês são uma exceção, é certo, mas
eu diria que também é um exemplo de como cresce o mercado orgânico, como se interessa em oferecer aos consumidores produtos que sabe que o consumidor vai desejar, vai consumir e vai gostar. Sim. Então, isso é fantástico. Então, Mas- vocês estão sempre de parabéns em minha agenda. Obrigado. Na verdade, é um aprendizado. Quando a dona Silvia também está sempre no meio de nós quando nós estamos nas feiras. Eu costumo ser um bom ouvinte nas feiras e costumo puxar certos assuntos que estão na nossa pauta já antes de ir na feira ou já estão em pauta há muito tempo. E, entre aspas, eu faço então as minhas pesquisas não só com os consumidores, mas com as lojas que nós atendemos. As lojas têm anseios. Claro, na medida do possível, o esforço aqui é bastante grande para atender esses anseios. Mas a questão há pouco lembrada, doutora Silvia, da cerveja, o projeto ficou andando 2 anos. Porque o projeto foi um projeto muito grande, né, para nós que somos pequenos. Então, é uma unidade física. E aí, aprimoramento em conhecimentos e pessoas capacitadas para produzir um produto de alta qualidade e continuar o padrão Coopernatural. Isso foi algo muito desafiador, né? Então, buscar essas informações, ter pessoas capacitadas. Quando a doutora Silvia nos visitou há 12 anos, nós tinha um colaborador e eu tinha muitas woofings que ajudavam. Nós tivemos muitas meninas dos Estados Unidos, da Itália, Sim. da Alemanha, né? Nós tivemos muitas pessoas, muitos jovens aqui que vinham ter uma experiência em uma propriedade de produção orgânica. One World of Sim. Organic Farms. Não sei se me expressei corretamente em inglês, mas esta era a proposta. Sim, está então, bom. nós recebíamos, né? E nós adquirimos muito conhecimento. Eu tive 10 anos de inglês no meu segundo grau. E lembro muito bem, cada aula custava um refrigerante. Mas eu aprendi muito com essas estagiárias. Então, eu não falo o inglês fluente, mas eu entendo muito do inglês. Entendo praticamente tudo, né? Então, eu consigo... né? Mas isso graças muito a essa experiência. E essas pessoas que vieram há 12 anos, 10 anos atrás aqui, nos ajudar e compartilhar experiências, porque muitos deles já vinham de outras propriedades orgânicas, né? E muitos destes estudavam a questão de agronomia. Então, a gente compartilhou muitas experiências com essas pessoas, o que somou para a Coopernatural também. Mas os desafios foram grandes. A gente passou por muitos desafios. A gente tem um crescimento constante, a dona Silvia acompanha, nós relatamos diversas vezes para ela, mas eu vejo hoje, fiquei sabendo de alguma reportagem ou de alguma matéria que a Organics Net mostrou da questão da empresa que cresceu 700% nos últimos 10 anos no setor de orgânico, o que é espetacular e é um fenômeno. Nós tivemos anos de crescimento 40 a 30, né? Nós estamos nessa média, 30, 40. Tivemos um ano ali de 70% nos últimos 10 anos, mas esse crescimento é muito bom e hoje nós temos aqui na empresa 15 colaboradores. Então, na época da dona Silvia era 1 e sempre tinha 3 estagiárias woofings, né? Hoje não temos mais os woofings, o programa não existe mais, mas a gente ainda tem intercâmbios, claro, e nós continuamos com os contatos. Todos esses que passaram aqui, todos esses estagiários estrangeiros deixaram seu endereço e seus canais de comunicação, e hoje nós estamos interagindo com as redes sociais desses, né?
Então, ainda temos troca de informação, né? Mas eu acho que a dona Silvia tem bastante a colaborar, podia nos dar um pouco aí do cenário, porque só de feiras orgânicas o Brasil evoluiu muito nos últimos 10, 12 anos, muito, muito, muito. Há pouco ainda escutava, hoje temos em torno de 800 feiras, né, doutora Silvia? E eu acho que há 10 anos atrás se tinha, as capitais todas tinham feira, sim? Não sei, acho que sim, todas tinham, mas deviam ter uma, duas feiras nas capitais. Hoje tem 10 feiras na capital, no mínimo, Porto Alegre. Né? No Rio de Janeiro não deve ser diferente. Não, não, o que fica muito claro, e a pandemia ajudou muito, o setor da pandemia é uma coisa terrível, deixou para o setor orgânicos um crescimento. O setor orgânicos cresceu por lo menos entre 30% a 50% de pesquisas que a gente fez. Tem exceções, como você menciona, tem empresas, por exemplo, de comércio eletrônico, tem uma de São Paulo muito grande, que indica que cresceu por lo menos 300%. Isso é muito, mas é uma exceção. Mas entre 30% e 50% cresceu, em geral, o setor de orgânicos. Isso é fantástico, porque, obviamente, os consumidores entenderam que a saúde deles, neste momento, é mais importante que nunca. Que a alimentação tem que ver com saúde. Que ante uma pandemia, sua saúde é o mais importante, a coisa mais valiosa que eles têm, que as pessoas têm. Então, se alimentar bem, neste momento, é muito importante. Então, isso foi o que a pandemia deixou no setor de orgânicos. E a parte importante, Ricardo, é o seguinte: se você lembra, no começo, cidades fechavam estradas, alguns prefeitos, por medo, fechavam as feiras. No Rio de Janeiro, o prefeito fechava, abria as feiras, era um sério problema. Agricultores acordam, isso é bom que as pessoas lembrem, que para ir a uma feira e estar lá, tipo, 7 da manhã, o agricultor colhe do campo o produto mais ou menos às 2 da manhã. 2 da manhã, coloca em digamos, prepara as embalagens, coloca em seu carro e vai para a cidade para montar a barraca e atender o consumidor. Então, não é que o produto saiu do chão e o senhor todo elegante saiu no hotel e colocou na barraca. Não. O produtor é uma pessoa sacrificada e faz isso por muito amor, por mostrar seu produto aos consumidores. Eu acho que isso é importante, porque eu lembro que no começo a Cooper Natural também foi um pouco disso. Sim. Vocês faziam feiras para ter o primeiro contato com os consumidores. E então voltemos à pandemia. A pandemia significa para o consumidor saúde, mas ao mesmo tempo o consumidor entendeu que o produtor, sobretudo o produtor de alimentos orgânicos e agroecológicos, é uma pessoa sacrificada que entrega para a mesa produtos nos quais ele acredita, produtos que ele, produtor e sua família comem, se alimentam disso. Então, é entregar uma coisa que é minha, eu te entrego isto que é meu porque te vai fazer bem. Eu acho que esse casamento durante a pandemia foi muito importante e deu para um crescimento de 30%, 50%, comércio eletrônico cresceu muito, mas depois comércio eletrônico cresceu muito no Brasil. Uma coisa que cresceu muito de nossas pesquisas também, e isto é no Brasil inteiro, é a entrega de cestas em domicílio. As pessoas com medo de sair e as cestas que chegam para casa. Isso também é muito interessante, porque é uma maneira em que o produtor prepara uma cesta, seja uma caixinha, uma embalagem, e entrega na residência do consumidor. Então, se você pensa, eu, produtor, entrego em tuas mãos, na porta da tua casa, chego à tua casa. Isso também é muito interessante. E o consumidor entende isso. Aqui vem o produtor entregar. Então, essas são coisas que fazem também a cadeia mais transparente. E eu acho que o consumidor entendeu que nos orgânicos tem uma cadeia mais transparente, tem uma rastreabilidade e pessoas que se preocupam. Então, isso é muito bom olhar de fora. Eu não sou produtora, produzo papéis e ideias,
mas poder acompanhar isso é fantástico. Então, produtores, parabéns. Sim. Eu nem pedi, há pouco nós fomos entrando tanto no assunto, eu nem pedi para a senhora se apresentar, doutora Silvia. Se quiser, tem várias pessoas dando boa noite a todos. Novamente, gostaria de salientar que agradecer a todos que compartilharam, que nós estaríamos conversando do orgânico hoje de noite, né? E por isso que temos muita gente nos assistindo. Então, a doutora Silvia, se quiser se apresentar, eu acho que eu tenho que lhe dar esse espaço para isso também, né? Muito obrigada. A primeira coisa, não sou doutora, não sou médico, não dou injeções, não opero ninguém, não sou veterinário, não opero gatos ou cachorros ou o que seja animais grandes. Também não sou advogada, simplesmente sou administradora. Agora, Ricardo me chama doutora por não sei por quê, por simpatia, mas na verdade não sou doutora e sou simples administradora. Eu não nasci, falo que sou carioca, mas não vão agora, não muita gente acredita. Também não sou gaúcha, eu nasci no Equador, mas estou no Brasil há 30 anos. Trabalho na SNA, sou diretora e justamente há uns 15 anos atrás, talvez, um pouquinho mais, coordeno na SNA, Sociedade Nacional da Agricultura, no Rio de Janeiro, os projetos com agricultura orgânica. Através do Organics.net, a gente viu, eu não diria o começo, mas assistiu quase o começo desta maravilhosa trajetória que foi o crescimento da produção orgânica. E, verdadeiramente, se você pensa, Ricardo, é muito bom acompanhar isso, como eu falei, eu agradeço de poder acompanhar e ver que os consumidores entendem. E isso é importante, é muito importante ver que nas embalagens dos produtos orgânicos, o produtor trata de oferecer o melhor de si, em produtos embalados, colocar uma rastreabilidade, explicar que nos produtos que são vendidos em natura cada vez são melhores, cada vez as quantidades vão crescendo, a diversidade se amplia para poder atender os consumidores. E já não se pode falar definitivamente que orgânico é feio e murcho. Não, orgânico não tem nada de feio e murcho, não é mais. Tem qualidade. E os preços não são tão diferentes dos produtos convencionais. Sobretudo nos produtos em natura. A diferença não é tão grande. E mesmo em alguns produtos embalados, a diferença não é tão grande. Então, o setor orgânico deu um pulo grande e um esforço grande. Então, é uma indústria que uma produção que está se consolidando, que está ficando maior, mas sempre mantém essa simpatia e essa abertura para os consumidores. E eu acho que os consumidores entendem um pouco a resposta das pessoas que nos estão assistindo, que eu agradeço muito, verdadeiramente, muitas divulgaram, muitas bateram palmas no Instagram, dedo para cima, verdadeiramente foram, agora que estou aqui ao vivo, meu agradecimento, verdadeiramente nesta divulgação, muito ficam muito satisfeito. agradecidos. Foi bom, foi muito bom ver esta divulgação, gostei muito. Então, Ricardo, agora eu faço uma pergunta, ou é você que entrevista, eu vou fazer uma pergunta. Conta um pouco, Deve fazer. Você que é uma pessoa tão criativa, Cooper tão criativa, conta um pouco, você falou de nozes picantes e tudo. Que novos produtos você tem em mente? Onde pensa em expandir? Que surpresas você vai trazer agora para... Se que não é segredo de Estado, por favor. Conta um pouco, já que temos seus admiradores da Cooper Natural e consumidores que nos estão olhando, assistindo. A senhora Silvia é esperta. Vamos lá, não posso deixar de responder. Ainda saliento que o trabalho da Silvia é muito importante,
porque levar informação ao consumidor é extremamente importante. E ter um canal de informação como tem na SMA é muito importante porque traz informação. E informações esclarecedoras, claras, não núbias. E é isso que a agricultura orgânica precisa. Nós precisamos chegar aos consumidores, mas nós temos que nutrir eles, não só com alimentos bons, mas com informação. E eu vou responder a pergunta da Silvia. Ela não quer ser chamada doutora, mas ela tem diploma numa alta universidade. Mas ok, vamos lá. A gente está lançando um vinagre de maçã. Estamos lançando um vinagre balsâmico. Nós vamos lançar um produto extremamente gourmet, muito gourmetizado. Nós vamos lançar um tomate seco em azeite de oliva orgânico com algumas ervas, especiarias. E eu lhes digo, se você abrir o pote e passar no pão, você não vai parar antes do pote estar vazio. Experiência própria. Uau! Né? Nós temos, também para o pessoal entender, na Cooper Natural temos várias unidades de produção. Há pouco a Silvia ainda falava, eu já fui feirante, todos nós já fomos feirantes. E quando eu falo de feirante, é feirante de banca, assim, onde é que... Nem as feiras que tem hoje nos grandes centros, ou nos pequenos centros, ou nas cidades. Feira, onde é que levava alface, repolho, milho verde, batata doce e frutas, principalmente, que nós sempre plantamos pêssego, goiaba, laranja, tangerina, carambola, framboesa. Então, todas as frutas nós levávamos para a feira. Claro, já faz alguns anos, faz lá seus 15, 16, 17 anos, e a própria Cooper Natural iniciou seu trabalho com uma banca na beira de estrada, né? Fazia uma feira sexta, sábado e domingo. Então, a gente teve muito contato com isso. E é o próprio Remy, que a Silvia falava, nós fazíamos muitas dessas feiras. E o Felipe, hoje essas pessoas estão interagindo mais na administração das unidades de produção. Então, se não enxergamos mais eles atrás do balcão de pequenas feiras, é porque eles já estão bastante empenhados naquela função de administrar e de resolver aquela situação e de levar a qualidade dos produtos da cooperativa. Nós temos uma grande preocupação em manter a qualidade, né? A gente tem um linear onde começa lá no produtor. Nós preferimos que o produtor colha menos volumes, mas que consiga colher uma fruta mais estável. E essa fruta nos dá menos trabalho dentro da fábrica e é mais fácil de armazenar. Então, isso a gente evoluiu bastante e com isso nós conseguimos levar, né? E na questão dos grãos, nos últimos 5 anos, foi uma das áreas, um dos setores que a Cooper Natural mais cresceu. Então, nos grãos, nós vamos ter alguns lançamentos também esse ano. Nós temos uma solicitação das lojas e dos consumidores. Lentilha orgânica. Então, nós estamos nos preparando para ter o produto e nos empenhando para ter o produto, né? E ervilha também, secas, não in natura, né? Então, na própria indústria de grãos, nós andamos comprando mais máquina de seleção. A gente tem ainda a parte de seleção manual, olho, né? Nunca vamos deixar de ter, mas andamos aperfeiçoando porque a demanda aumentou muito, né? E nós temos que facilitar um pouco o trabalho lá do final da pessoa que passa na peneira a olho, para ele ter menos trabalho de passar esses grãos, né? Então, e também estamos ampliando uma e outra unidade para ter capacidade de abastecer o mercado. Então, a gente está
a pandemia realmente trouxe muita consciência a muitos consumidores. A questão de um consumo mais saudável e sustentável. As pessoas começaram a olhar bastante para a sustentabilidade, o que nos deixou muito felizes aqui no campo, né? Isso é importante. Eu não estou falando agora de corte de árvore, não. Estou falando de uma outra questão. Estou falando de uma sustentabilidade na produção, na lavoura, na família. Então, nós temos uma grande preocupação que a próxima geração, que os nossos filhos queiram continuar o nosso trabalho. E, então, isso sempre foi uma preocupação constante. E nessa pandemia, esse olhar mudou, né? Nossos filhos também começam a se empenhar, cada um está se achando dentro da Cooper Natural para ter, né? Então, eles eventualmente acumulam uma experiência fora, mas voltam para nos ajudar. Isso é extremamente importante, né? A Ana do Armazém Manjericão é uma que já está dizendo, lentilha é algo que nós estamos desafiando nossos produtores a produzir lentilha, né? Que da mesma forma que há anos atrás nós desafiamos nossos produtores a produzir pipoca em volumes, em escala, né? E há pouco a Silvia falava, o orgânico sempre foi taxado de caro, né? Sim, nós temos alguns custos maiores, mas quando nós dominamos a produção, quando nós temos conhecimento e conseguimos fazer uma escala um pouco maior, isso também não tem mais tanta diferença da produção convencional. Claro, sempre vai ter, porque nós temos um grande acúmulo de papel. Ainda somos bastante burocráticos na produção orgânica brasileira, mas não existe mais aquela distância tão grande de valores, né? Lembrando que, só ainda você lembra, na Cooper Natural, quem faz o preço é o produtor. Nós, na Cooper Natural, colocamos os custos de logística em cima e os custos de papelada de burocracia, que nós temos internamente, e o custo operacional em si. O restante, o produtor fez o preço e ponto, né? Isso cabe salientar. Isso, claro, isso ajuda para que o consumidor tenha uma facilidade maior de compra. E ainda falando de loja virtual, fazendo um marketing, desde agosto do ano passado, a Cooper Natural tem a sua loja virtual, www.lojacoopernatural.com.br. E realmente, muitos consumidores aderem. Ainda temos questões a serem ultrapassadas. O nosso país é gigantesco, em área, em tudo. E a questão da logística, do frete, das pequenas compras, ainda é algo a evoluir. Mas isso é um amadurecimento. Isso vai acontecer, já temos muitas empresas de logística e muitas grandes empresas já auxiliando na questão. Eu julgo que em 3, 4 anos isso vai estar em outros patamares. Claro. Agora, Ricardo, do que você apontou duas coisas que eu gostei, e eu gostaria que as pessoas que nos escutam e os consumidores também entendam. Você falou maquinário, e você falou, bom, montagem, etc., ou embalagem, mas temos que nos preocupar com a pessoa que está na ponta. E isso é importante. Digamos, vocês são uma cooperativa de agricultura orgânica que se preocupa de seus funcionários. De que o funcionário que está na ponta, ou o funcionário que está fazendo um trabalho rotineiro, esteja bem. Então, este é parte dos princípios da agricultura orgânica, pensar nas pessoas, pensar nos funcionários, pensar que sejam funcionários de carteira assinada. Isso é muito importante, é o primeiro ponto. Segundo ponto que você mencionou é o produtor coloca o preço. Ricardo, isso é uma coisa específica da cooperativa, uma coisa muito boa da agricultura orgânica, que faz uma diferença com talvez uma agricultura convencional, onde não é tão o produtor que coloca o preço, senão é talvez mais embaixo, porque o produtor é o que menos ganha.
Conforme sobe na cadeia, digamos, distribuição, logística, até chegar ao varejo, cada qual coloca mais e conforme sobe na ponta, é a ponta que ganha e o produtor que ganha menos. Então, nesse aspecto, eu acho que o cooperativismo é muito importante. E o que você falou é outro ponto que eu gostaria de sublinhar, e as pessoas que nos assistem entendam isso. É o produtor que coloca o preço e não o resto da cadeia que coloca o preço e o produtor o que menos ganha. Só assim a agricultura orgânica pode crescer, só assim vocês podem crescer, porque o produtor é a pessoa que está, como mencionei, às 2 da manhã ou quando seja, está no campo, agora muito cedo está no campo, cuida de sua lavoura, cuida do que se passa e para que tenha um produto de qualidade. Um produtor é a base, o coração da produção. Então, nesse aspecto, parabéns. Eu acho que também cooperativismo faz uma diferença. Então, outra pergunta, Ricardo. Ele me devia entrevistar a mim, mas tudo bem. Seja esse. Vocês são uma cooperativa. Sim. Cooperativismo. Por que vocês são diferentes de uma indústria qualquer? Uhum. E isso eu gostaria que você explique, sobretudo que você é uma cooperativa de agricultura familiar. O que significa esse cooperativismo para a produção e como isto se faz uma ponte com o consumidor? O que o consumidor deve entender quando compra de uma cooperativa de agricultura familiar? Então, o microfone seu. Sim. Primeiro fator é que existe um comprometimento. O agricultor podendo fazer o seu preço, nós temos um comprometimento muito grande com ele. E ele tem um compromisso conosco. Nós fizemos reuniões e fizemos debates e, claro, a gente, ao longo dos anos, aprendeu a fazer gráficos, aprendeu a acumular dados e aprendeu a arquivar dados e aprendeu a digitar dados, o que é muito importante. A gente, nos últimos 7 anos, vem acumulando dados. Então, hoje nós conseguimos fazer uma projeção de venda. O agricultor, ele sabe produzir, ele cresceu na produção, ele sabe fazer, mas ele quer ter segurança que aquilo que ele vai produzir vai ter mercado. Então, a Cooper Natural lhe dá a oportunidade de chegar ao mercado, né? Claro, nós precisamos de produtos diferenciados também. Então, a lentilha pode não parecer, mas no meio orgânico é um produto muito diferenciado. Então, a gente vem acumulando informação e vem passando todas essas informações que nós recebemos e confeccionando com eles um diálogo onde eles tenham segurança que podem produzir, que tudo que for produzido vai ser comercializado. Tudo que for produzido, logo após a produção, vai ser levado até a cooperativa e vai ser armazenado devidamente. Nós, ao longo dos anos, nós infraestruturamos com containers refrigerados, com controle de umidade e ambientes propícios para armazenar tanto as frutas, né? Nós temos câmara fria, container de congelado, onde nós armazenamos os congelados, né? E onde nós deixamos os grãos de 6 a 10 graus numa umidade controlada de 50 a 70. Então, isso faz com que os insetos não hajam na produção de grãos e as polpas e as frutas congeladas estão extremamente conservadas até seu uso. Então, o produtor tem uma segurança muito grande que ele vai ter comercialização. Outra questão, o produtor precisa receber. Então, a cooperativa tem que ter um caixa estável, que o produtor, eventualmente, precisa ter antecipação de pagamento. Então, a gente antecipa pagamentos antes da produção. Porque quando ele aumenta muito a produção diária, a qual ele preparou 2, 3 anos já, se ele dá, como a cooperativa natural cresce 30%, 40% ano e eventualmente um pouco mais, ele também tem que manter esse crescimento lá na roça e
nem sempre ele tem todo o capital para fazer isso. Então, nós antecipamos recursos para ele fazer isso, né? Eventualmente, eu como diretor já fui questionado, tá? Realmente o produtor entrega o produto, ele não vende para outro? Não, os nossos produtores não vendem para outro, porque ele tem toda a segurança que nós vamos receber. E a questão da armazenagem é extremamente importante. Você tem que ter capacidade de armazenar aquilo que você se comprometeu a comprar, né? E nós temos, com os gráficos que nós temos, com o acúmulo de informação, de números, nós conseguimos projetar o que vai ser comercializado no ano seguinte, antes de ser feita a semeadura ou a produção em si, porque alguns produtores ainda têm fruta que nós não conseguimos absorver, que eles ainda vendem para outra cooperativa ou para outra empresa. Então, por mais que nós tenhamos crescido, ainda temos agricultor, parceiro, sócio da cooperativa, que tem produção excedente de alguma fruta, né? Nos grãos, não mais. Nos grãos, nós estamos, né? Tem 4 famílias que têm uma produção um pouco maior, sim, mas eles comercializam para outra cooperativa, né? Também. Então, o agricultor também tem segurança de mais de um ponto para ele entregar. Isso também é muito importante. No cooperativismo, eu lhes digo, só funciona se todas as partes são beneficiadas. Só assim vai funcionar. E o produtor só está... O estímulo dele é ser gratificado, não só na comercialização. Ele tem que ser reconhecido, né? Você tem que dividir os méritos. Os méritos não são do Ricardo, e sim de todos. Então, você tem que dar voz a todos. Isso é muito importante numa cooperativa. Não, caramba, que bom que está gravado, porque esta é uma lição que você deu de cooperativismo. Parabéns, ou seja, justamente eu acho que quando o cooperativismo começou em 1800, entendo que na Holanda, a ideia era essa, compensar e reconhecer o produtor e a força de todo mundo. E um pouco você está mostrando que essas ideias de 1800 lá atrás continuam. Então, parabéns, ou seja, isso é, eu diria, o motor da Cooper Natural, e é um pouco o motor de diversas cooperativas de agricultura familiar que a gente encontra, sobretudo no sul do Brasil. Seria uma coisa maravilhosa que essas cooperativas, que esse cooperativismo do sul do Brasil se espalhasse para o resto do Brasil. No Rio de Janeiro, na verdade, se poderíamos clonar todo isto e trazer para cá, seria uma maravilha. Eu agradeceria, e todo mundo agradeceria muito. Mas essa ideia, Ricardo, é muito importante. E uma ideia, a importância dos produtores para levar para todo o Brasil com esse cooperativismo. Só assim se ganha músculo, se ganha crescimento, e só assim os produtores estão remunerados e reconhecidos, como você disse. Sim. Então, muito obrigada pelas palavras de alguém que admira muito as cooperativas. Obrigada, gostei muito dos comentários. Sim, mas eu vejo outras cooperativas também crescem, e muito no setor de orgânico, falando específico, né? Temos outras diversas que crescem, temos o próprio setor privado que também cresce no orgânico. E eu lembro quando eu iniciei na Bio Brasil, em São Paulo, a lamúria dos consumidores, não temos produtos, não se encontra nada. Hoje, essa realidade, graças a Deus, está muito, muito diferente, né? Nós temos lojas hoje especializadas em produto orgânico natural e etc. E temos vários mercados maiores, supermercados ou redes, com espaços para orgânico. Isso veio muito a somar com o setor de orgânico, né?
eu acho que o próprio Ministério da Agricultura evoluiu muito com os agricultores, com vários grupos de trabalho, e isso foi muito importante para o setor de orgânico, né? E isso também fez com que nós, cooperativa, e nós agricultores, tomássemos coragem de ficar no setor e de realmente nos empenharmos, né? Claro, todos nós temos uma visão, um agricultor orgânico sempre tem uma visão bem clara de sustentabilidade, que a produção na roça dele seja com o meio ambiente, a favor do meio ambiente. E ele sabe trabalhar com o meio ambiente. Quando a doutora Silvia esteve aqui, chegamos a visitar agricultor que sabe conversar com as formigas ou com os grilos, né? Sim. E consegue ter todo aquele ambiente, consegue respirar aquilo e consegue enxergar o que a natureza vai conseguir responder e o que ela está precisando. Isso é muito importante, né? Então, a informação que os agricultores agroecológicos trazem de geração em geração, isso também é muito importante. Isso nós temos que conseguir que isso se consiga passar a outras gerações ainda, né? Trabalhar com calendário lunar e tudo mais, isso se perdeu muitas vezes, né? E quando os nossos ancestrais vieram da Europa, eles trouxeram isso com eles, né? Então, isso é muito importante, né? Mas... Não, eu acho interessante o seguinte, é outra questão que é muito importante, e hoje em dia a gente está falando aqui dentro da CEPORG, que é a Comissão de Produção Orgânica no Rio de Janeiro, que a gente faz parte, estamos fazendo um plano, não na CEPORG, mas com o Estado, um grupo, um plano estadual de agricultura orgânica e agroecológica. Alguns estados já têm isso, estamos trabalhando sobre isso. Um dos temas de sucessão do campo, e é muito importante, como você indica, de que as novas gerações se sentam parte disso. Agora, as novas gerações devem sentir-se parte no momento que você está falando de uma produção orgânica que tem que ver com sustentabilidade e meio ambiente, que para os jovens, para essa geração, é parte de seu dia a dia. E isso é uma resposta que os pais podem dar para eles, e a agricultura orgânica pode dar essa produção sustentável. E, ao mesmo tempo, você falava de dados, e começar a colocar estes dados nas nuvens, começar a usar, já trabalhar com base de dados, e são coisas que as novas gerações vão se interessar. Sim. Isso... Para eles, esse é o sistema, e isso também vai... Se vocês trabalham sobre isso, começam a colocar as colunas ou as bases para que os jovens se interessem. Não é tem que estar na roça, acordar às 3 ou 4 da manhã, isso é terrível, mas ele tem um equipamento que já funciona, um equipamento mais inteligente, e tem essa base de dados, eu vou saber o que passa com a minha gestão. Sim. E, claro, e educação destes jovens. Eu acho que isso vai fazer o diferencial para que cooperativas como a Cooper Natural e as cooperativas de agricultura orgânica se mantenham e passem para a outra geração. Que é o que nos interessa de um Brasil cada vez mais sustentável, um Brasil cada vez mais orgânico, mais manejo agroecológico, nos interessa um Brasil cada vez mais verde, um novo Brasil cada vez mais verde. E eu acho que estas bases que vocês estão colocando são as bases de daqui a 100 anos vão falar, eu lembro disso, mas é um pouco isto, não? Eu acho que seus filhos vão ter orgulho dessa história. Então, isso é uma resposta muito boa, gostei muito, parabéns. Muito bom. Lembrando que se alguém tiver perguntas, pode fazê-las, que nós já passou tão rápido isso aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para a Silvia, nós estamos aqui para respondê-las ainda, né? E também lembrando vocês que temos, para quem comprar na nossa loja e digitar lá no final a senha Futuro Orgânico 15, vai ter um desconto na nossa loja virtual para as compras feitas na www.lojacoopernatural.com.br.
E se alguém quiser fazer um comentário, podemos ler aqui também. Né? Perfeito. Eu só vejo uma série de coraçãozinhos, de maneira que você é a pessoa que vê o resto. Eu só vejo coraçãozinhos subindo aqui. Parecem bolhas de uma piscina, uma coisa assim. Muito Sim. interessante. Sim, e o pessoal está acenando aí, né? Então, né, tem muitos amigos nossos aí e com certeza muitos lojistas, né? O Martins Furtado está dizendo aí boa noite a todos, né? E Perfeito. Maria Maria Helena. Sim. Ela é diretora da SNA, que bom. E é uma pessoa que trabalha na SNA, que se preocupa, não trabalha, é diretora da SNA, que se preocupa no meio ambiente e a sustentabilidade. Então, é um prazer contar aqui com Maria Helena. Perfeito, que bom saber que ela está assistindo. Sim, né? E nós ainda saliento que ano que vem, provavelmente, as feiras presenciais vão acontecer. Eu estou falando agora de feiras maiores, né? Feiras do setor de orgânico, né? Que anualmente tem uma em São Paulo, no IMB. Então, com certeza, nós vamos preparar muita surpresa para os nossos consumidores e para as lojas. Há pouco eu não comentei, a Cooper Natural por muitos anos produziu um volume menor de vinho. Nós produzíamos 1.000, 2.000 litros ano. Este ano, por diversos fatores, nós produzimos 9.000 litros de vinho. Né? E esse vinho todo vai favorecer algum espumante novo e nós vamos ter alguns produtos novos também nessa questão, né? Existe uma dificuldade no momento de vidro, embalagem, então, mas nós estamos, como a gente tem muitos fornecedores também, né? Apesar de no Brasil não terem tantos fabricantes de vidro, mas hoje eu tive várias boas notícias e consegui fazer 3 pedidos, né? A gente pode ser que alguns estranhem um tipo de comentário assim, mas é vitorioso. Nós estamos no Nós estamos num momento que falta todos os tipos de embalagem, né? E a Cooper Natural sempre compra antecipadamente muitas embalagens. Mesmo assim, nós passamos por dificuldades nas embalagens, né? Mas hoje consegui comprar, fiz 3 pedidos, assinei um. A espera amanhã de manhã ter mais 2 para assinar no meu e-mail, né? Ainda me resta dúvida se a empresa vai cumprir, né? Mas eu acho que vão cumprir, porque o normal é, quando a venda é feita verbalmente, no dia seguinte você executa o pedido no contrato, né? Não, eu estou achando o comentário de vidro. Eu não estava muito consciente. Eu falei com um produtor orgânico do Rio de Janeiro, que está também lançando uma pequena agroindústria que está lançando produtos. E me estava falando isso, temos todo listo, mas tem uma falta de vidro. Então, sim, tem uma falta de vidro, tem uma falta de embalagens, mas eu acho que isto deve ser resultado, possivelmente, de cadeias de fornecimento que foram afetadas durante a pandemia. Eu acho que isto é um efeito de cadeias de fornecimento afetadas durante a pandemia, mas isto, em pouco tempo, se regulariza e estamos novamente caminhando com vidro. Mas isso do vidro eu tinha escutado aqui no Rio de Janeiro. Sim. Mas se você conseguiu, fantástico. Sim, também... sim. É fantástico. É uma ótima notícia, né? Pois é. Nós temos um restoque regulador bastante grande, né? A gente age com bastante segurança e até alguma questão de financeiro, a gente prefere manter em estoque de vidro e embalagens do que, vamos dizer, em conta corrente, né? Então, isso ajudou com certeza, mas nós estávamos chegando ao ponto de tirar geleias de linha não, vamos dizer assim, da lista de preço, colocar em indisponibilidade por falta de embalagem, e não por falta de matéria-prima, de fruta, de polpa armazenada, né? Inclusive, a câmara fria de congelamento estava cheia até o teto.
Aí, há um mês Caramba. atrás, consegui um pedidozinho pequeno e hoje, então, consegui um pedido maior, né? Olha, Que tem um fantástico. comentário. Tem uma amiga em Santa Catarina, produtora de vinhos, e reclamam do preço e da falta de garrafas. Nós estamos num momento que a gente não está pedindo o preço da embalagem. Não existe barganha. Nesse momento, né? No Brasil, essa questão de vidro sempre foi bastante discutível, né? Nós só temos 3 multinacionais grandes que atuam no Brasil com volumes muito grandes de vidro, e essas 3 dominam o mercado. Então, nunca houve uma barganha exatamente. Existia a questão de, em certos momentos, se você comprava um volume maior, um descontinho de 2%, 3%, mas isso nem era na fábrica, isso já era num intermediário, né? A fábrica em si nunca deu desconto, né? Mas ok, né? Agradecer novamente a todos que estão aí participando e nos assistindo, né? E compartilhando um pouco aí das dificuldades eventuais agora, mas o setor de orgânico nos deixa muito empolgados. Saliento a todos que estão aí, nós estamos inspirados, né? Tanto é que a Cooper Natural lançou e vem lançando sempre produtos, e os universitários vão me ajudar. Não tem perguntas. Ah, perfeito. Não, o pessoal não fez pergunta, mas pode fazer nos comentários aí, estamos aí para responder. Eu acho que nós fomos tão esclarecedores que não deu pergunta. Somos perfeitos, Ricardo. Não é possível. Não é possível. O pessoal só... Nossos ouvintes, as pessoas que assistem são muito boas com a gente. Isso. As pessoas que nos assistem são muito boas, eles nos entendem, são muito boas, então a gente fica muito agradecida com eles. Por ser tão carinhosos com a gente, não? Sim. As pessoas que nos assistem. Justo. Ficamos felizes que todos estejam acenando para nós e mandando coraçãozinho. Sim. E isso é gratificante também. E os nossos agricultores, nós depois deixamos gravado essa live, o pessoal pode assistir posteriormente. Dona Silvia falou muito bem há pouco, está registrado o que o Ricardo falou, sim, está bem registrado, né? E a gente também quer que outros tenham oportunidade de ver salientações em outros momentos, né? E a gente está, a Cooper Natural em si, nós vamos ter avanços significativos, porque estamos vendo boas perspectivas. E isso nós queríamos transmitir às lojas, aos consumidores. Silvia. Ok. Não, eu diria que, como mencionei, somos uma entidade de ensino, uma entidade que faz pesquisas, que cria conhecimento. Para a gente é muito gratificante ver como durante a pandemia a agricultura orgânica continua a crescer, como durante a pandemia os consumidores fizeram esta ponte com a agricultura orgânica, os produtores responderam ao anseio dos consumidores, e os consumidores entenderam, temos que apoiar por questões de saúde, desejamos apoiar porque se tratam de produtores, se tratam de pequenos produtores, agricultores familiares, se trata de agroecologia, se trata de uma produção sustentável. Então, os conceitos básicos da agricultura orgânica estão sendo cada vez mais compreendidos, entendidos pelos consumidores e cada vez mais aceitos. Então, eu diria que nosso agradecimento a isso, o caminho que foi construído pela produção orgânica no Brasil, que deverá ter 20, 25 anos, mais ou menos, eu diria, que agora que está começando a solidificar, não é mais um nicho de mercado, mas com mais produtos e todo, como mencionou Ricardo, estão aceitos pelos produtores. Então, a agricultura orgânica está apresentando produtos que os consumidores desejam, e ao mesmo tempo o consumidor agradece e adquire seus produtos. Então, é um ganha-ganha dos dois lados. Então, eu diria que para as pessoas que nos assistem, que são consumidores, para os lojistas, pessoas que
compram, distribuem os produtos da Cooper Natural. Muito obrigada. Continuem apoiando, para a gente isso é muito importante, porque tem sido... Agora a gente, eu diria, a agricultura orgânica começa a colher um pouco o investimento dos últimos 20 e tantos anos. Justo. Importante mencionar isso, Ricardo, ninguém ficou milionário até agora. Não, O sea, milionários nos orgânicos não existem, por favor, é importante lembrar isso. Agora se começa, por mais que tenha um crescimento de 30%, 50%, se começa a pagar um pouco o investimento feito nos últimos 15 ou 20 anos. Importante também mencionar isso, que não é a partir de amanhã eu virei um produtor orgânico. Minha terra deve ser convertida de convencional a orgânica. O produtor perde sua lavoura, possivelmente. Os produtos que saem durante esta etapa de conversão não podem ser vendidos como orgânicos, então, uma porcentagem adicional ele não recebe. Então, é investimento. Na produção orgânica, o produtor está investindo. Uma cooperativa como a Cooper Natural investe para começar uma produção orgânica. Não é uma questão de começo, segunda e terça eu tenho uma resposta. Não, a agricultura não temos resposta há muito tempo. É uma indústria de risco. Isso tem que ser muito clara. E os riscos não são só as embalagens, os vidros do Ricardo. O risco está no campo, o risco está no meio ambiente, o risco está nas chuvas, as não chuvas, a seca. Então, é uma indústria de risco. E este investimento que foi feito pelos agricultores orgânicos nos últimos 20 ou 25 anos, hoje se está começando a encontrar uma resposta dos consumidores e o investimento aos poucos começa a voltar para os produtores. Então, eu diria, muito obrigado para todo mundo, aos produtores e aos consumidores. Não sei se você está de acordo com isso. Sim, estou totalmente de acordo. Não quis salientar, mas a questão da estiagem, a falta de chuva sempre é uma preocupação muito grande. Graças que não tivemos essa questão no último ano, mas no ano anterior, sim. Há pouco, só respondendo, a Ju perguntava se a gente trabalha com indicação geográfica. Nós aqui na Cooper Natural, nós temos acúmulo de informação, eu tenho acúmulo de informação. A indicação geográfica não é só uma questão do ente privado. Para você fazer uma indicação geográfica, isso depende de entes públicos também. Então, isso é uma colaboração, isso é um grupo de trabalho que efetua isso em conjunto, uma indicação geográfica. É um trabalho longo. Eu tenho uma colega, a Emiliana, que auxilia nessa questão. Júlia, diga que é um trabalho árduo e de um caminho bem longo, né? E um ente privado dificilmente vai fazer uma indicação geográfica sem um ente público. Você precisa ter a cooperação de vários entes e não só a nível municipal. Aí você está falando de nível estadual e a nível nacional você também vai ter que ter pessoas que vão auxiliar e que vão, entre aspas, carimbar. E é um trabalho de longa data, né? Mas sim, a gente conversa sobre isso e nós temos empoderamento de informações da questão. Não sei se a Silvia quer complementar. Sim, em indicação geográfica, no Rio de Janeiro temos a cachaça de Paraty, que é uma indicação geográfica que foi um trabalho árduo do Ministério da Agricultura com o SEBRAE e tem que ter um grupo de produtores. Depende do terroir, depende de que toda esta cachaça signifique uma coisa. Adicionalmente, a indicação geográfica deve ser inscrita e reconhecida no INPI. Então, isso não é uma coisa tão fácil. No site da SNA e da revista Labora temos uma seção para indicações geográficas, acho com algumas listagens das indicações geográficas do Brasil. Tem algo de arroz específico em alguma parte do sul do Brasil. Sim.
Não temos muito. E por outro lado, é importante mencionar, e aqui um pouco uma crítica, se vocês querem, a indicação geográfica, lamentavelmente, não é valorizada como selo, não é tão reconhecida pelos consumidores como os alimentos orgânicos. Então, ainda falta muito que o consumidor reconheça estas indicações geográficas, que é um trabalho árduo, longo, como mencionou Ricardo, e requiere de várias digamos, entidades públicas, privadas, associações, produtores, terroir, até finalmente acabar no INPI. Então, envolve o IFOA também. IFOAM? Sim, envolve você também. Sim? IFOAM. Ok, não, é muito complicado, isso não é nada fácil. Mas se entra no site da SNA, tem uma pesquisada, vai encontrar algumas coisas lá. Ainda temos pouca literatura ao respeito. Sim. Ok, indicação geográfica. Bom, sim. Eu acho que temos 20 horas e 10 minutos. A nossa proposta era de 1 hora. E eu gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram presentes. E, novamente, salientar, se algum consumidor quiser visitar a nossa loja virtual, www.lojacopernatural.com.br, vai ter a oportunidade de digitar a senha Futuro Orgânico 15 e ter um desconto ao efetuar a compra lá no final. E da nossa parte, da Copernatural, agradecemos a todos. Silvia, quiser fazer um comentário final aí? De minha parte, foi um grande prazer. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, o convite da Copernatural, a todas as pessoas que ficaram divulgando isto, que eu achei fantástico. Então, muito obrigada. Nunca me cheguei a começar a sentir como estrela, todo mundo divulgando. Eu não podia acreditar o que estava passando. Um pouco como um artista com um grupo eu achei fantástico isso. E não somos sua cara Copernatural, os 6 orgânicos, é o tema dos orgânicos que estava sendo divulgado. Então, na verdade, muito obrigada a todos. Muitíssimo obrigada. Continuem a consumir produtos orgânicos e qualquer coisa, ciorgânicos.com.br, entre no site, está o e-mail e com muito prazer a gente envia materiais, responde e será um prazer para todo mundo. Então, Ricardo, muito obrigada, Copernatural. Muito obrigada pelo convite e foi um verdadeiro prazer. Obrigada. O prazer obrigada foi nosso. Muito obrigado, Silvia. Obrigada. Boa noite. Tchau. A todos. Tchau. Boa noite. Só nós. Agora